Essa parte da cultura realmente faz... Aqui ela não é tão difundida, né? Não sei se tem muito a ver com a colonização dos portugueses, com a... Pois é. Até eu estava falando esses dias com o Benjamin, ele tem 9 anos. Daí eu falei, não, é porque, né, tem os índios e tal, dele, o padrinho, é índio, tudo bem, pode falar, mas tem que falar povos originários ou indígenas. E ele com 9 anos, tipo, tendo um papo cabeça, eu falei, não, beleza, te explicando, né? eu sei, né, tudo bem, mas por que eu não posso chamar de índio? Não, pode chamar, mas assim, não é certo, né, tipo, você sabe. Eu falei, não, tá bom. Então, estão introduzindo também, né, no ensino um pouquinho, falando um pouco mais. Tinha índio aqui, tinha idiomas, tinham culturas diferentes que se perderam porque foram praticamente todas, né, assassinadas, enfim, depende do contexto ali que você for colocar. Então isso foi se perdendo daqui, do nosso, né? Sim, e isso veio falta. muito dos imigrantes, o que ficou, né? Dos Exato. imigrantes, das famílias, que daí acabaram levando isso para as próximas gerações, né? Então a nossa cultura realmente ela é um pouco não, é totalmente miscigenação, totalmente Exato. misturado e tal. E eu acho que também está atrelado nisso, Sim. dessa valorização da cultura na escola, da educação, né? Isso, infelizmente, se parar para avaliar mesmo o Brasil, são poucas pessoas que reconhecem, por exemplo, autores brasileiros, cantores brasileiros, até artistas, né, assim, de forma geral, mas raramente você vai ouvir alguém falando bem de uma literatura brasileira, de um autor, né? Então também está um pouco enraizado nisso. A gente já tem essa tendência americanizada. Americana, que né? lá tudo é bom. Tudo é bom. E a gente precisa aprender. Mas isso é uma coisa assim que eu acho que também vem um pouco da realidade da casa das famílias. Sim. Por exemplo, a gente gosta muito de ler na minha casa. Exato. É como minha filha leu 6 livros em 2 semanas de férias. E não foi porque a gente insistiu, foi porque ela queria ler. Assim, a gente gosta de ler, elas veem esse movimento. E aí elas entram, elas se espelham, elas entram nesse movimento. Mas uma coisa muito interessante é que esses dias, por exemplo, a minha filha menor estava lendo Vinícius de Moraes. Não é uma coisa nada padrão. É uma coisa nada padrão. Ela, mãe, vem aqui que eu vou ler para você. Daí daqui a pouco, quando eu sinto que ela pega, ela lê Vinícius de Moraes. Aí eu tava vendo minha filha tocando, minha menor lendo Vinícius de Moraes e a minha maior tocando Bach. Aí você para pensar o seguinte, a gente gosta de livro, a gente gosta de música, a gente gosta de história, né? Nossa, coitada da minha filha, meu marido é apaixonado por história. E aí se ela pergunta, ai pai, por que isso daqui é dessa cor? Não, então lá em 1900, daí ele vem e contextualiza e conta toda uma base histórica para ela poder entender, enfim e tal. Mas é da curiosidade, é do gosto, é do incentivo da casa. É da casa, né? E não e é você o também, forçado, né? Não é Que forçado. você vê, eles crescem vendo... É a rotina. Né? Por exemplo, você comentou que também tem esse lado artístico, né? De teatro, tango, né? Conta essa história do tango pra gente aí. Tango e também a parte do jazz, né? Sim. Então, quando você já tem isso, uma hora ou outra você vai trazer isso. É fato, né? Como algumas casas tem aquela questão da paixão pelo futebol. Então, obviamente, tem filhos que gostam, tem filhos que não gostam. Aí você vê, tipo, eu tenho primo meu que um filho gosta, outro não gosta. E aí, assim, esse que gosta tá com o pai direto. Então, tipo, o outro começa a ter um ciúme. Tipo, então é aquela história. Ele começou a gostar agora, mas por uma questão de, meu pai tá lá, sou o menor, eu também tenho que ir. E eu quero estar junto. Então a gente começa a ver que é muito dos gostos, dessa questão da paixão, da literatura e da arte, tá dentro, né? Vem. Porque eu acho que assim, na educação a gente tem 2 bases, né? Pegando o gancho da educação que você falou. E aí pegando um pouco também da base de formação, né? Que eu acho que também isso tem a sua diferença. Existe uma base que é a base escolar, que é responsável por passar, vamos dizer assim, o conteúdo estruturado, né, seguindo ali todos os parâmetros, enfim, da educação, não importa, sendo particular, privado, não importa, mas você vai ter ali a base da fundamentação da educação, né, que é uma base. O que eu acho que as famílias esquecem é que não é só isso. A gente, como base familiar, vamos dizer assim, é equiparada a nossa responsabilidade em comparação àquilo que a escola tem. Exato.
Então, quando você tem esse entendimento meio que nato, né, já meio que da tua natureza, é isso que eu quero dizer, você acaba meio que complementando os elementos que vêm. E aí, às vezes, a base vem meio tortinha, você vem arrumando a base do lado de cá. Ou, às vezes, você percebe que a base é fraca, e você vai lá e fortalece a base do outro lado. Né? Ou você percebe que não tem base, e você quer colocar uma base nova. Melhor, mais forte. Isso é muito atrelado, eu acho, a também algumas mudanças do mundo, do mercado em si. Né? Porque eu me recordo, né, na época do meu pai e depois da minha. Um respeito pelo professor, algo tipo, se o professor falou, mesmo o professor às vezes estando errado, é aquilo e acabou, ele é autoridade. Exato. E ponto. E a gente vê que esse processo de migração mudou muito. Mudou. O pai, minha sogra, ela é professora há 30 anos do Estado, né, no colégio público. Então ela fala, vocês não têm noção do que eu dava aula 15 anos atrás, 20, o que nós éramos tratados como professores. Sim, hoje em dia. E hoje, a falta de desrespeito, a questão do celular, a questão de você não pode tirar o celular. Antigamente eu chegava, tirava o celular e não vai, acabou. Hoje, se eu fizer isso, o aluno vai lá, me denuncia, eu ainda tenho que responder um processo interno. Perde um emprego, às vezes. Não, tem que responder um processo interno. Se o professor vê bullying e não conta, e o aluno, ele responde um processo interno. Então, a realidade é muito diferente, né? Então, essa questão também da base é um assunto muito difícil. Né? No debate, na aplicação ali, que nem a gente fala. Muito bonito na teoria, mas na hora de colocar, na prática, porque ela é difícil. Assim, hoje eu tenho resultados, mas ela é difícil. Ela não é simples de ser, ela é árdua. Né? E muitas vezes os jovens não querem pagar o preço. Não. De estar ali educando, ficar em cima, chegar em casa ter que parar de largar o celular, o Instagram, o desenho, o filme, a novela e ficar em cima ensinando. Então, e aí mesmo que você falou, mesmo a estrutura desse lado aqui, né, fundamental, não está indo bem, mas chega em casa também não. Não, porque as famílias também, de alguma forma, eu não diria uma ou outra, mas no geral, elas não estão dando um suporte. Não conseguem dar suporte, ou por muito trabalho, ou por falta de conexão mesmo, por estar conectado em outras coisas e não no que realmente é a base. E aí vai lá e reclama para a professora, você está fazendo isso com meu filho. Tipo, a minha sogra fala, meu Deus, eu tô fazendo bem pra ele, e você tá brigando. Brigando. Ela chega um ponto... Como assim você proibiu ele de ver o celular? Ela tá pra aposentar, né? Ela tem um padrão, vai aposentar em outro. Ela falou, tipo, eu não aguento mais. Eu tô num nível que eu não aguento mais aguentar isso, ver um pai vir brigar comigo, sendo que é uma coisa que ele deveria ensinar em casa, que é o mínimo de respeito com alguém que essa base se perdeu. E aí ele tá tão viciado que ele tá falando com você aqui, ó, e já tá no celular, sei lá, olhando o quê. Mas você sabe que a gente percebe, por exemplo, quando eu vejo o movimento das crianças de uma maneira geral, então, a gente sai para jantar, a gente sai para almoçar em família. Não é raro a gente olhar para a mesa do lado, a gente está jogando dadinho com as meninas na mesa, ou fazendo, como é que chama aquele lá, do xizinho? O jogo da velha no guardanapo, entendeu? Tipo, fazendo alguma qualquer coisa lúdica ali com as meninas na mesa, e você olhar a mesa do lado das famílias com as crianças no celular. Não só as crianças, né? Porque é o pai, às vezes também. O pai também no celular, enfim. São 4 pessoas na mesa sem se comunicar. É por isso que eu digo que eu acho que assim, o problema não é só a educação, estrutura e ensino. Eu acho que tem muita questão de dificuldade nas bases familiares, nas bases familiares. A gente em casa se divide, né, no sentido de promover esse conhecimento. Meu marido é da exatas, né? Então, tudo que ela... E ama história, que é uma coisa que né, não é muito comum, né? Geralmente não. Então, assim, aquilo que ele tem afinidade, é ele que desenvolve com as meninas. Esse é o combinado, né? Aquilo que eu tenho afinidade, sou eu que desenvolvo. Aquilo que nenhum dos dois tem, a gente busca alguém. Entendeu? Porque vai ter coisa que nem eu tenho habilidade, nem ele tem habilidade, a gente busca. Mas a gente está atento a isso, a gente prioriza isso. Então, se eu precisar ficar jogando um jogo de tabuleiro com elas para poder fazer alguma coisa que me interessa fazer, né? Jogando truco, posso contar isso, né? Minha filha de 6 anos joga truco maravilhosamente bem. Legal. Então, assim, mas por que foi isso? Por que ela foi aprender a jogar truco?
porque a gente quer ensinar matemática para ela. Então, assim... É uma forma lúdica, né? Enfim, e tal. Então, a gente está ali brincando, jogando xadrez, jogando truco, jogando dados, jogando bolinha de gude, né? Criando momentos, né? Eu sempre tento falar isso. Criando momentos. Que é o que grava. Só que isso tem uma dedicação, isso tem um esforço, isso tem o tempo. Então, assim, mas como é que você faz isso? É porque você tem tempo sobrando? Não. Se eu precisar acordar 3 horas da manhã no dia seguinte para completar o que eu deixei de fazer, porque eu fiquei brincando com ela, eu vou acordar. Possivelmente você também está abdicando de algo que para os outros pais também talvez seja... Não, eu jamais viveria, que pode ser o próprio tempo numa internet, numa rede social, que o pai vai falar assim, como você vai fazer isso? Eu não tenho tempo, mas ele tem tempo para, né, de repente, fazer algumas coisas e não consegue na outra. Então, também tem o abdicar para você estar dentro, né? Nesse abdicar, Karina, não está também muito atrelado à questão do eu, né? Que hoje é muito eu. Então, você vê que as gerações não querem ter filhos, né? Os jovens não querem ter filhos. E é muito por questão, não, porque eu tenho que viajar, porque eu tenho um sonho, porque eu quero isso, porque eu quero um carro, porque... Então, nunca acaba, o ciclo é infinito. Eu preciso de um carro, eu preciso... E não tem essa questão de você ter que dar um passo para trás, não é mais eu, né? A Vilma falou no começo, né? Eu falo eu, mas agora às vezes eu falo a gente, mas é porque é a gente mesmo, é a minha família, não existe mais eu. E quando você tem filho, não existe mais eu. Você às vezes tem que, vou ter que dar um passinho para trás aqui para fazer com que isso aqui funcione, porque agora é a gente. Então não é mais o meu sonho, é o nosso sonho. Então às vezes tem que ponderar um pouquinho. Agora eu vou colocar o meu sonho na mesa. Né, o fórum, né? Ó, sei que a gente realizamos, agora é o meu. Então o próximo é o nosso. Então, nós fizemos o desejo delas, né? Que era ir pra neve, enfim, o próximo é o nosso, a gente quer ir pra Áustria. Então, assim, é outra história, é outra brincadeira, né? Outra brincadeira. Mas eu acho que é legal, assim, você dar essa oportunidade para a criança ver, pensar, olhar, entender a importância da língua, né? Trazendo também de volta aqui para a temática do negócio de vocês. Entender por que eu quero, por que a gente reforça e diz para elas da importância de saber falar o inglês, de saber falar o espanhol. E quando viaja, de saber de uma elas cultura. vê um mundo totalmente diferente. Totalmente diferente. Espanhol, tanto francês. que minha filha tinha prova de espanhol, né? Daí ela assim, mãe, eu vou perder a prova de espanhol. Eu falei, fala para a prof que você falou espanhol os 4 dias no Chile. Né? De alguma maneira. Claro que sim, vai escutar. E aí você acha que a gente não expôs ela? É óbvio que a gente expôs. Muito mais, a experiência. Assim, tá numa livraria, você quer saber de alguma coisa? Vai lá perguntar. Espanhol. Em espanhol. Você estuda espanhol, vai lá perguntar em espanhol, né? Vai lá perguntar, mas eu tenho vergonha. Eu falei, então vai ficar sem, porque eu não vou comprar se você não quiser ir lá tirar a dúvida. Vai pegar um cardápio para escolher no restaurante. O que você quer? Ai, mãe, o que é tal palavra? Eu falei, eu não sei, você não aprendeu essa palavra ainda? Vamos pesquisar? Aí eu uso o celular. É o único momento que eu uso o celular. Tem alguma coisa que você quer saber? Vamos pesquisar? Vamos entender a etimologia da palavra? Ela fala isso daqui. Isso aqui te lembra o quê? Pode ter alguma correlação lógica em relação a esse assunto? E aí vira uma farra, aí a palavra vira uma coisa que não tem nada a ver, enfim, e aí você vai meio que aprendendo. Então você vai expondo a criança nisso. Também é uma maneira de aprender. Né? Muito legal, muito rico. Exatamente. Muito legal.